Criminosos começaram a tocar o terror, literalmente, em diferentes partes do país. A correria e o caos que foram registrados dentro do aeroporto de Guadalajara, um dos mais movimentados do México. Olha só a situação, gente. A população do México atravessou um dia de pânico depois da captura e da morte pelas forças de segurança do traficante mais procurado do país, Nemésio El Mencho. O México não entrou em guerra com outro país. Ele entrou em guerra contra si mesmo. Durante décadas, o México foi visto como uma ponte entre a América do Sul e os Estados Unidos, entre produção e consumo, entre pobreza estrutural e bilhões de dólares em circulação ilegal. Mas essa história não começa com fuzis nas ruas. Ela começa muito antes. No início do século XX, após a Revolução Mexicana, o país tentava se reorganizar politicamente. Em regiões rurais isoladas, especialmente no estado de Sinaloa, redes informais de contrabando já existiam. Inicialmente, produtos simples, depois, algo mais lucrativo. Nas décadas de 1960 e 1970, o cultivo de maconha e papoula cresce. A fronteira com os Estados Unidos, extensa, complexa e economicamente desigual, se torna um corredor estratégico, e a demanda do outro lado da fronteira nunca parou. A transformação do crime organizado no México não foi apenas territorial, foi estrutural. A partir dos anos 1990, os grandes cartéis deixaram de operar como grupos regionais e passaram a funcionar como redes empresariais clandestinas. Logística sofisticada, cadeias internacionais de suprimento, lavagem de dinheiro em escala global. O cartel de Sinaloa tornou-se o exemplo mais emblemático dessa evolução. Com presença em dezenas de países, dominou rotas estratégicas para os Estados Unidos, Europa e Ásia. Sua força não vinha apenas da violência, mas da capacidade de negociação, infiltração institucional e adaptação constante. Um dos rostos mais conhecidos dessa organização foi Joaquim Guzmán, o El Chapo. Sua trajetória simboliza essa fase do narcotráfico mexicano. Ele não era apenas um chefe criminoso, era operador logístico, articulador político informal e estrategista. Suas fugas espetaculares de presídios de segurança máxima expuseram falhas profundas do sistema estatal. Sua extradição para os Estados Unidos em 2017 e posterior condenação à prisão perpétua não significaram o fim do cartel. Pelo contrário, a organização se fragmentou em facções internas conhecidas como Los Chapitos e outros grupos rivais. E quando grandes lideranças caem, o poder não desaparece, ele se redistribui. Paralelamente surge uma nova força, o cartel Jalisco Nueva Generación. Diferente da geração anterior, esse grupo adota uma postura mais expansionista e militarizada. Exibe armamento pesado, drones adaptados para ataques e propaganda digital como ferramenta psicológica. Em poucos anos, expandiu sua presença para grande parte do território mexicano. À frente dessa organização está Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho. Sob sua liderança, o cartel consolidou rotas de metanfetamina e fentanil, substâncias que hoje estão no centro da crise de opioides nos Estados Unidos. Em fevereiro de 2026, em uma operação militar coordenada, forças de segurança localizaram e confrontaram El Mencho em um povoado no estado de Jalisco. Gravemente ferido durante o confronto, ele morreu enquanto era levado para tratamento médico. Um golpe simbólico
contra a liderança do CJNG, que vinha sendo procurado há anos e oferecia recompensa internacional por sua captura. A reação foi imediata e brutal. Em uma onda de violência em todo o país, membros do cartel bloquearam estradas principais com veículos incendiados, atacaram postos de gasolina e prédios públicos, lançaram emboscadas contra forças de segurança e incendiaram lojas em diversas regiões. Ao todo, centenas de obstruções foram registradas, com confrontos em estados como Jalisco, Baja Califórnia, Michoacán, Guanajuato, Guerreiro, Veracruz, Sinaloa e Tamaulipas. Em muitos desses confrontos, dezenas de agentes e criminosos morreram e dezenas de criminosos foram detidos durante a repressão dos ataques. O episódio gerou alerta nacional. Escolas foram canceladas em diversos estados, autoridades recomendaram que civis permanecessem em casa e áreas inteiras entraram em estado de tensão enquanto as reações se espalhavam pelas principais rotas e cidades mexicanas. As ações retaliatórias demonstraram que, mesmo com a morte de uma liderança central, as estruturas do crime organizado têm capacidade de mobilização rápida e violenta em resposta a golpes contra seus líderes. Esse ciclo de ataque e retaliação expõe um dilema profundo. Líderes como El Mencho podem cair, mas as redes que construíram, com ramificações financeiras, territoriais e sociais, continuam a agir, muitas vezes com ações coordenadas que desafiam o próprio aparato de segurança. No curto prazo, a morte de um chefe criminal pode provocar ondas de violência. No médio e longo prazo, evidencia como as organizações adaptaram sua estrutura para sobreviver a sucessões e rupturas. Mas antes de continuarmos, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A pergunta não é apenas porque o México enfrenta essa crise. A pergunta é: como se desmonta uma estrutura que levou décadas para se formar? Confronto direto resolve? Reformas sociais bastam? Cooperação internacional é suficiente? O México revela algo maior do que sua própria realidade. Ele expõe como economias ilegais prosperam quando encontram demanda global, fragilidade institucional e desigualdade persistente. Não é uma história simples, não é um problema isolado. É um retrato de como sistemas paralelos podem crescer dentro de um Estado moderno. E talvez o verdadeiro debate não seja apenas sobre segurança, mas sobre estrutura, sobre incentivos, sobre responsabilidade compartilhada. Porque compreender essa história não é apenas entender o México, é entender como crises complexas se constroem lentamente, até se tornarem impossíveis de ignorar. Obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo.